todos esses tipos de orações, então eu selecionei somente uns 3 tipos para que nós pudéssemos estar nos expondo e aprendendo mais do Senhor nessa manhã, recebendo dele, amém? Mas para quem, né, está nos visitando, para quem, né, ainda não teve a oportunidade, né, de saber sobre os tipos de oração a qual a Bíblia fala, né? Claro que ela fala bem mais, mas eu vou somente mencionar alguns aqui para que você possa estar trazendo a sua memória, amém? Então a Bíblia fala sobre a oração da fé, que está associada também à oração da cura. Fala da oração da consagração, a oração de louvor e adoração, a oração de entrega, a oração em outras línguas, a oração de intercessão e a oração unânime. Então, como eu falei, eu selecionei aqui somente 3 tipos para nós abordarmos essa manhã. E eu vou falar, dando início agora, sobre a oração da fé. Amém? A oração da fé, eu peguei como base o versículo. Quem aqui conhece? Marcos 11, 23. Abra aí a sua Bíblia. É importante nós abrirmos a Bíblia, não somente ouvindo, mas nós aprendemos, amado. Nós aprendemos de várias formas. Nós aprendemos ouvindo, nós aprendemos vendo e nós aprendemos falando. Então é importante você ver, né? Por isso a necessidade de você abrir a sua Bíblia para que você possa ver onde está escrito. É dessa maneira que nós iremos ser acrescentados com a palavra. Amém? Então, Marcos 11, 23. Fala, esse versículo ele tem como base a oração da fé. É importante você misturar a sua fé naquilo que você está ouvindo. Amém? Então, aguça aí, nós estávamos adorando e nós vimos que o nosso ser, né, aquele refrão que a ministra falou, o nosso ser te adora. Nosso ser tem desejo de ti. Então, Deus já colocou dentro de nós toda a condição de nós desenvolvermos a nossa fé. A fé já está aí. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé já foi colocada no nosso coração, porque está escrito que de uma vez por toda, lá em Romanos, Deus ele já depositou uma medida de fé para nós. Então essa fé ela precisa ser acrescentada, ou ela precisa ser desenvolvida. E para que você desenvolva a sua fé é necessário, por isso a necessidade de você se expor à palavra, que lá em Josué 1:8 diz que não se aparte as palavras do livro dessa lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que você faça prosperar, para que o seu caminho, para que todas as coisas você seja bem sucedido em todas as coisas. Então há necessidade de você se expor à palavra, de você estar olhando, de você estar ouvindo, porque a fé, para desenvolver a fé que você já tem, ela precisa, né, ser regada. Ela precisa, os seus olhos precisam estar expostos ao livro da lei, para que você seja bem sucedido. Então, voltando, Marcos 11, 23 diz: porque em verdade vos digo, diga assim, a fé fala. Então, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém? Então, a Bíblia fala sobre a oração da fé. Esse versículo ele é um versículo base para que, no momento que você necessitar de fazer uso desse tipo de oração, você esteja com essa base. A fé já está no seu coração, mas a necessidade de você trazer à sua memória, né, versículos que lhe dê essa sustentação. Porque você não vai estar falando de você mesmo, mas você vai estar falando aquilo que o Pai falou. Daí a necessidade de você impor fé no momento que você está falando. Não ficar somente uma informação e você verbalizar algo que não está no seu coração.
O que pode acontecer às vezes, amado, com nós como cristãos, e eu me incluo nisso, é nós querermos receber, quando fazemos os nossos pedidos de orações, fazemos algum tipo de oração, nós queremos receber antes de nós crermos. Então, veio a informação, você vai simplesmente querer, não tem ainda essa estrutura dentro de você, ou seja, a sua estrutura, o fundamento ainda não está dentro de você, daí você só quer reproduzir. E na reprodução você não recebe a ação correspondente àquilo que a Bíblia fala. Daí a necessidade de você meditar na palavra, meditar naquilo que vai lhe trazer confiança e segurança. É por isso que aqui, esse versículo ele fala que, em verdade, Jesus ele afirma que qualquer, então assim, essa oração, esse tipo de oração, ele não está limitado a somente um grupo de pessoas. Não está limitado somente o irmão que ora mais, o irmão que ora menos, não somente um pastor, um evangelista. Não é as escrituras, ela está exposta para qualquer. É claro que nós entendemos que é preciso você ter uma aliança com Deus para você desfrutar, né, da fé bíblica, né, sem ser somente uma fé mental. Porque fé mental a gente vê nas palestras de motivação, não é isso? Não, você tem que dizer, você tem que pensar certo, você tem que falar certo. Mas eles não têm o fundamento. Eles não têm o novo nascimento. Eles não têm a fé, como a Bíblia diz, a fé do tipo de Deus. Então isso aqui funciona para aquele que tem a fé do tipo de Deus. Amém? Para aquele que nasceu de novo. É necessário. Então ele diz, qualquer que disser. Então a Bíblia exige que você fale. Falar o quê? O que você crê. Que disse a este monte, ergue-te e lança, e nós sabemos que aqui, tá, a Bíblia fala sobre metáforas, né, sobre parábola, não é o caso aqui de uma parábola, mas nós sabemos que as circunstâncias que se viesse interpor para impedir de você desfrutar do benefício desse tipo de oração, quando você fizer uso dele, você pode fazer uso, né, da instrução que diz se você crê no coração. Então a Bíblia fala primeiro que você tem que crer no coração. Porque ele dá continuidade, ele diz que não, se você não duvidar. Mas na dúvida, ele não está falando da dúvida da sua mente. Está falando se você não duvidar no seu coração. Agora sabe como é que a dúvida não vem para o seu coração? Se você estiver bem fundamentado, bem alicerçado no que diz a palavra. Porque a dúvida vai vir aqui, mas você vai combater abrindo a sua boca e dizendo, não, está escrito, a palavra de Deus diz que é a qualquer um que disser. A qualquer que disser. E esse qualquer, eu estou inclusa nele. Amém? Então você vai ter como combater. Esse é o verdadeiro bom combate da fé. Esse é o bom combate da fé. É você combater as dúvidas, as incredulidades com a palavra de Deus, crendo no seu coração, falando com a sua boca. Então você diz, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar. Aí ele fala, e não duvidar no seu coração. E aí a necessidade, como eu falei, de você estar se expondo à palavra, por quê? Relacionada à oração da fé. Você vai pegar todos os versículos que vão fundamentar você relacionado à questão da dúvida. Porque na dúvida não recebe nada. Quando você também tem medo, você também, se você está fazendo essa oração da fé e tem medo de não acontecer, também não recebe. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse verdadeiro amor já foi derramado no nosso coração. Amém? Pelo Espírito Santo que nos foi dado, ou seja, por meio da aliança que nós fizemos com o Senhor. Mas crer, né? E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Aí ele diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, eu lembro que quando eu estava estudando esse versículo, eu me incluí, né? E eu fazendo uso dessa oração, declarando aquilo que eu estava perseguindo em oração, fazendo uso desse tipo de oração, eu estava estudando e eu lembro que há muito tempo atrás, muitos anos, eu coloquei o meu nome e disse, Ana Linda, tudo que você disser vai acontecer. Porque eu estou crendo com o meu coração, eu estou falando com a minha boca. Eu estou liberando a palavra de Deus. Então eu estou dando voz àquilo que já é.
Amém? Eu estou trazendo para o mundo natural a manifestação do sobrenatural, daquilo que já é meu. Amém? Então eu faço essa oração e eu tomo posse na hora que eu verbalizo ela, na hora que eu começo a fazer uso desses princípios. Amém? E ele diz no 24, diz assim: por isso vos digo que tudo, então, é qualquer coisa, né? Claro que, como nós vimos na vez passada, esse qualquer coisa tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Lá em 1 João 5,14 diz, né? Que quando você ora, você crê que recebe, porque você sabe que Ele ouve você em tudo aquilo que você pede a Ele, desde que esteja fundamentado, desde que esteja com base no que Ele falou, porque Ele está comprometido com tudo aquilo que Ele falou. Não é se você está fazendo seu pedido e não tem um respaldo bíblico, Deus não tem, né, como dar respaldo, porque Ele está comprometido com a palavra. Então, tudo que você pedir, crendo no coração, falando com uma boca, tudo que você pedir em oração, ou seja, fazendo uso da oração da fé, né, pegando esses fundamentos, fazendo uso desse tipo de oração, ele disse: então, tudo que você pedir orando, então, fazendo a oração da fé. Quando é que chega a necessidade de fazer a oração da fé? Cada um sabe. De modo que você não pode fazer essa oração sem fé. Amém? Então, tudo que você pedir orando, crendo, então esse crer está no coração, não é pensando. Não é somente pensando. Isso aqui está envolvendo o seu desejo. E se você deseja no seu coração, mas Deus quer que você expresse com a sua boca. Por quê? Porque Ele quer realizar os desejos do seu coração. Daí você fazendo uso da oração, desse tipo de oração, oração da fé, crendo com o coração, falando com a boca. Então, no momento que você é quem tem a necessidade de fazer a oração. E aí é algo que é individual. Não envolve a oração dos irmãos. É você e Deus, porque é a sua fé que está envolvida nesse tipo de oração. É a oração, uma oração que você faz individual. Por quê? Porque Deus vai assegurar aquilo que Ele falou para você. Amém? E aí você orando, você faz o seu pedido, crendo que você que Ele diz aqui, crendo que você já recebeu. Então fez a oração da fé, creia, amado, no que a Bíblia diz, crendo que já recebeu. Vai estar sempre envolvendo a sua fé individual. E aí você pode fazer uso da sua fé para outras pessoas. Geralmente os ministros, quando eles estão orando, que chamam pessoas para receber a oração, aqueles que vieram receber a oração, eles podem usufruir do dom da fé na vida do ministro, da fé do ministro, mas para isso são bebês espirituais, pessoas que nasceram de novo, que ainda não desenvolveram sua fé. E eu gostaria de trazer o exemplo da minha caminhada cristã. Eliseu, quando ele se converteu, após uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e alguns meses, eu me converti. Com 2 anos e alguns meses, Eliseu se converteu. E aí, amado, nessa área da cura, né, eu não vinha desenvolvendo minha fé. Só que Eliseu, ele se converteu e ele começou a ler a Bíblia e tudo, e outros livros, e aí ele, né, logo sobressaiu nessa questão de orar por enfermos, de exercer a fé dele em benefício de outras pessoas. E com muita frequência, quando eu tinha alguma dor, vinha alguma enfermidade, eu corria, né, porque eu via muita gente recebendo a cura por meio dele. Então eu corria, pegava ali aquela carona e eu estava sempre, né, recebendo a oração, e eu ficava curada. Tinha dor de cabeça, alguma dor no corpo, alguma coisa, febre, às vezes virose, e ele orava e eu recebia na hora. E chegou um momento, amado, na minha caminhada, que Eliseu começou a orar por mim e começou a não passar mais na mesma hora. E aí, sem muito fundamento, eu disse: será que a fé de Eliseu está ficando fraca? Veio a indagação, né? Será que a fé dele foi só eu, né? Aí, o pensamento. Aí o Espírito Santo respondeu que ele é lindo, maravilhoso, mestre por excelência. O Espírito Santo veio aquela voz e disse: largue a bengala.
Eu usava a fé dele como bengala para, né? Larga a bengala. E eu largue a bengala. Veio aquela voz assim bem enfática para que eu largasse a bengala, para que eu deixasse de depender da fé dele para receber a minha cura. Comece a desenvolver a sua fé. E o Espírito Santo começa a desenvolver a sua fé, começa a se expor a versículos, a assuntos relacionados à fé, à cura, para que você possa andar em saúde divina, para que você desfrute desse benefício. E aí eu diminuí de pedir para que ele orasse por mim, não é verdade, Eliseu? Não é a raridade agora ele orar por mim, não que ele não possa orar. Quando surgem as demandas, né, ele ora. Mas, amados, eu não fico escorada na fé dele para andar em cura, para desfrutar da cura. Porque eu comecei a exercer a minha fé em meu próprio benefício relacionado à oração da fé, né, em conexão com a oração da cura. Amém? Com a fé, oração para receber a cura. E relacionado também a pedidos, minha amada, é a mesma coisa. Amém? Você faz o seu pedido, você agradece a Deus e aí você toma uma atitude, como a Bíblia diz, que nós devemos estar diante do Senhor fazendo todos os tipos de oração. Daí a necessidade de nos expormos às instruções relacionadas aos tipos e às formas de orações. Para quê? Para que você, na sua caminhada, você possa estar com entendimento, com conhecimento, com base, para saber qual é a oração que você vai, né, a depender da situação que você vai estar usufruindo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em Marcos 11, né, 11:23 eu coloquei um ponto aqui. No 24, quando ele diz que, né, crendo que você recebe na hora, então eu coloquei uma observação assim: não, ponha seu nome em Marcos, que foi quando eu, né, falei que eu vi, né, o meu nome que eu tinha colocado há muito tempo atrás, foi justamente nesse período que eu soltei a bengala de estar caminhando na fé de Eliseu para receber cura. E eu disse: ponha o seu nome e aprenda a fazer a oração da fé por você mesmo. E receba assim as respostas das suas orações, ou seja, seja bem sucedida. Cresça na área, né, nessa área de cura ou dos seus pedidos individuais, que muitas vezes a gente deixa para pedir somente na igreja quando está a oração, quando está todo mundo ali. A gente vai lá na frente porque eu quero receber isso. Sabe, amada, às vezes, sabe por que não recebe? Porque Deus está requerendo de nós um crescimento, um amadurecimento. E nós, às vezes, estamos simplesmente fazendo uso dos cultos aos domingos, ou do mover, ou do dom que está, né, em manifestação, para fazer os nossos pedidos. E, de fato, Deus quer que nós venhamos estar crescendo, né, nos fundamentando para termos sucesso, né, fazendo uso desse tipo de oração e a nossa fé aumentando, porque a fé, ela cresce. A fé, assim, ela aumenta, assim como o amor também cresce. Amém? Então, faça uso, né, sobre esses pontos na sua vida de oração. Então, a fé, ela é um comportamento, ela manifesta um comportamento. Então, quando você faz uso da oração da fé, né, em seu benefício, no seu pedido, ou na área da cura, naquilo que você fez essa aplicação, e a dúvida vem, e se você estiver bem fundamentado e você combater o bom combate com a palavra, com certeza, a Bíblia diz, submetei-vos a Deus, ou seja, submetei-vos a sua palavra, ao que ela diz, resistir ao diabo e ele fugirá. Então, se o diabo estiver trazendo dúvida, ou você mesmo, na sua mente, né, tiver sem uma instrução e vier a dúvida, você tem que ter algo que combata. E sabe que a gente vê logo, quando a gente entende esses princípios, a gente vê quando a pessoa vem. Aqui ninguém está para expor ninguém, nem criticar a fé de ninguém. Nós estamos aqui para aprender. Amém? Nós estamos aqui para sermos instruídos. Então não é o nosso papel julgar. Mas é fácil a gente identificar quando a gente aprende, quando a gente já desfruta daquele benefício, desse ponto. É fácil identificar quando a pessoa... Minha irmã, você já orou? Amados, você já orou? Orei. Mas a boca, ela denuncia. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Mas a boca denuncia. Por quê? Porque o seu comportamento não está em
condizendo com aquilo que a Bíblia fala. Daí a necessidade de você saber, após o seu pedido de oração, saber qual é a sua atitude após você ter orado. Se você crê que já recebeu, você tem que andar como já. Eu vou trazer o exemplo aqui de uma irmã daqui, ela não está aqui hoje, mas eu posso falar porque a gente já comentou, né, no meio, então não tem problema nenhum e não é nada que venha, né, trazer algo relacionado à imagem dela. Então, ela começou, antes dela fazer o rema, o esposo, né, já bem fervoroso, já tinha feito o pedido de oração, pedindo, crendo que ia comprar uma moto, que após a moto seria um carro, ou seja, algo relacionado a um bem material, né? E aí eu disse, vá para o rema e tal, vai começar, vai ser assim, assim, vá lá porque eu vou estar apresentando a vocês lá a diretora. E fui para fazer essa conexão. Quando eu cheguei lá, eu disse, então vocês vieram de quê? Porque não deu tempo eu ir na casa para ir pegá-los. Aí disse, irmã, a gente vê. Aí nós viemos de moto. Eu disse, eita, glória a Deus. Irmã, que bênção, já comprou a moto. Aí ela disse, irmão, deixa de mentir. Aí ela, porque eles estavam de bicicleta. Eles vinham de bicicleta. Aí eu disse, irmão, já disse a ela que eu venho. Suba aqui na nossa moto, pega o capacete, faça isso. Você está mentindo. Eu já recebi a moto, porque eu disse a ela que a moto era um caminho para o carro. E eu disse a ela, creia que a gente vai, já recebi a minha moto, assim, suba na garupa, bote o capacete. E foi engraçado, amado, porque eu disse, irmã, coopere com o irmão, suba na moto, bote o capacete, ande nessa realidade. Porque a fé, amada, ela não duvida, mas ela manifesta um comportamento. E foi interessante porque, quem conhece aqui é o irmão Rodrigo, né? Ele está aí com a moto. E aí ele já está no caminho do carro. Por quê, amados? A fé, ela é a certeza. Ela é a firme convicção. Amém, queridos? Então a fé, ela está no coração. A fé no coração vai falar. Eu tenho uma moto, eu tenho um carro, eu sou curada, eu ando em saúde divina. A fé, ela fala a respeito de algo que já é real para você. Você não tem que esperar os outros verem. Você manifesta esse comportamento. Eu criei, eu falei, eu orei, eu pedi, eu recebi, eu tenho, eu ando na realidade que eu já criei, que já está depositado dentro de mim. Amém? Glória a Deus. E aí é só bênção. Aleluia. Então eu coloquei aqui que a fé, ela tem uma resposta que é automática. Ela tem algo, ela dá uma resposta automática. Foi o que eu vi. Rapaz, eu fiz tanta fé, eu só faltou me vir dizer assim, nem lá em Israel eu vi tanta fé assim. Eu disse, irmã, coopere com ele, é desse jeito. Vocês vão estar vindo para o rema, vocês estão sendo beneficiados. Mas se você crê no que a Bíblia fala, e você fala, anda nessa realidade, não tem como você não contagiar pessoas. Não tem como, agora você está se expondo à palavra e você está com sua fé conectada a essas verdades. Então, quando chegar a necessidade de você fazer a sua oração, faça a sua oração, fique firme, permaneça firme naquilo que você falou, para que você desfrute de todo o bem. Nós temos um Pai amado, que Ele nos criou, Ele nos salvou e Ele nos dá instrução de como nós andarmos em sucesso. Amém? Como cristãos bem-sucedidos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, lá em Tiago, né? Tiago, ele fala justamente quando você pede, Tiago 1:6. Vamos lá em Tiago. Quantos já sabem esse versículo? Se puder desligar esse ventilador aí, viu? Agradeço. Não tá tão quente. Tiago 1, no versículo 6. Diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando. E ele diz por que não pode ser duvidado. Porque você não pode duvidar. Ele diz porque o que duvida, ou seja, aquele qualquer que fez aquele pedido de oração, que usou a fé, né? Ele diz porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada
pelo vento e lançada de uma para outra parte. Aí ele diz que essa pessoa que pede, fica duvidando, aí se envolve também o seu pedido. É por isso que você não pode pedir por pedir, fazer essa oração. Se você não está com o propósito de permanecer firme, você tem que saber o que é que você quer. Por quê? Para depois você não desistir. Eu pedi. Ser inconstante no pedido. Hoje eu quero um carro, não, hoje eu quero uma moto, amanhã eu quero um carro. Mas eu sempre aconselho, começa das pequenas coisas, vai elevando o nível, vai elevando, amém? A gente vê, né, claro que a gente vê muita gente, minha irmã, eu creio para um avião, eu creio isso, nada errado, você pode crer para o que você quiser. Agora vamos ser coerentes com o que a Bíblia diz. Começa a crer para as pequenas coisas, para que você possa ser elevada nas grandes coisas. Amém? Então, se a sua fé não está desenvolvida ainda, se você não faz uso de aplicação da oração da fé, desses versículos que são base, para coisas pequenas, como é que você quer chegar a grande? Deus é um bom construtor. Amém? Ele é um bom fundamento, ele gosta das coisas bem fundamentadas. Então a nossa fé, amada, ela precisa ter um progresso, ela precisa crescer de maneira gradativa, evolutiva. Daí a necessidade de você ser instruído sobre, né, essas coisas que lhe fazem andar em sabedoria. Então não abra a boca, né? Não é que você não tem, eu não estou impedindo ninguém de crer e nem estou tolhendo a fé de ninguém. Mas não abra a boca eu quero um avião, se você ainda não conseguiu desenvolver a sua fé para um carro simples, ou uma moto, uma bicicleta. Amém? Então começa a desenvolver a sua fé nesses níveis. Amém? Para que você tenha um progresso, para que você seja bem sucedido, você seja um cristão forte. Então ele fala sobre essa questão dessa inconstância, dessa dúvida. Aí desiste no meio do caminho. Não, irmão, não quero mais não. Eu disse, minha irmã, e você não orou por aquilo? Então saiba o que é que você quer. O que é que você está pedindo. Para que você esteja fazendo uso da palavra. Porque Deus, Ele não mente. Se Ele diz que dá, Ele dá. Amém? Então, alguém vai estar em falha. Nós sabemos que essa falha não está no Senhor. E Ele diz que é semelhante ao homem, né? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aí ele fala, o homem de coração dobre, ou seja, inconstante. É inconstante em todos os seus caminhos. Então, não tem como. Se você pediu, você vai ter que perseguir aquilo ali. Porque acaba que você mesmo fica sem uma base. Você mesmo fica sem essa instrução. O diabo começa também a trazer condenação. Aí tu não tem sucesso na tua vida de oração. A palavra de Deus não funciona e você não combate. A Bíblia diz, de maneira alguma, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus é verdadeiro no que Ele diz. Então, se a dúvida está vindo, o mentiroso sou eu nesse aspecto. Eu posso dizer, não, eu pego esses versículos e falo, não, Satanás, Deus é verdadeiro. Olha o versículo. Deus é verdadeiro. Até esse pensamento que está me vindo agora é mentiroso. Porque a Bíblia fala, amados, sobre nós pensarmos, né? Sobre nós, o que é que tem ocupado o nosso pensamento? Lá em Filipenses 4:6. O que é que ele diz? Finalmente, irmão, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto. E se existe alguma virtude, se existe algum poder, seja isso o que ocupe o seu pensamento. Então, a oração que eu fiz, ela está com base na palavra de Deus. Deus falou, eu criei, eu pedi, eu recebi. Então, esse pensamento não vem de Deus. Eu combato o bom combate da fé. Eu repreendo, eu rejeito. Eu pego, faço uma oração. Pai, obrigado por oração de gratidão. Pai, obrigado porque eu já recebi. Pai, obrigado porque apressadamente a sua palavra diz que o Senhor trabalha em favor daqueles que creem, que esperam, que confiam. Então o Senhor está trabalhando apressadamente em meu favor. Obrigado, Pai, porque eu já estou caminhando nessa realidade. E eu te louvo, Pai, porque eu recebi aquilo que eu pedi. Desde aquele momento que eu abri minha boca, que eu falei, eu tomo posse, eu fico firme. E no meio do caminho, amado, se manifesta. Amém? Glória a Deus. Então, não seja inconstante no seu pedido. Daí você se
localizar a respeito dos seus pedidos. Mas eu não faço esse tipo de oração assim, não. De maneira nenhuma. Relacionada a pedido, né? Com relação à cura, nós já sabemos que bateu a enfermidade. Você toma uma posição, faça uso da sua fé no momento que você está orando. No momento que você orou, que você repreendi a dor nisso, repreendi a enfermidade nisso. Eu sou sarado, eu sou curado, porque a palavra diz. Verdadeiramente Ele já levou sobre si. A sua palavra diz, o Senhor já levou sobre si as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Eu ando em saúde divina. Eu ando em cura divina. Eu manifesto o poder de Deus por causa da palavra. Em Filipenses, amado, aqui eu vi sobre Filipenses, né? 3, perdão. Então, em Salmos, eu não vou falar, não vou ler o versículo, mas você pode anotar que aqui em Salmos 37:4 fala que se você agradar ao Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Então é o desejo de Deus, né, que você possa fazer o seu pedido, porque Ele quer realizar o seu desejo. Em Romanos 10, só para você anotar, né, que a fé ele vem pelo ouvir, que eu também já fiz menção. Em Josué 1:8 também eu já fiz menção, né? 1:8, que você tem que estar apegado à palavra, que a palavra tem que estar dentro de você, para que você esteja bem sucedida. Agora, a oração da entrega, ela é uma oração que ela transfere o seu fardo, aquilo que você tem, que você carrega. Você, quando faz uso dessa oração, você vai transferir para o Senhor. Então você vai entregar. A grande dificuldade, amado, da igreja andar, né, sem jugo, sem fardo, é justamente por falta de fazer uso dessa oração e não confiar. Porque a igreja anda debaixo de tanto jugo? As pessoas, né? Vamos dizer, as pessoas andam debaixo de jugo. Porque, amado, não desenvolveu a comunhão, a confiança, a segurança que há em Deus. Aí começa a andar ansioso. E aí nessa ansiedade nem consegue perceber que está ansioso. E a ansiedade, se a gente for falar aqui dos aspectos psicológicos, os danos que essa ansiedade traz, a ansiedade ela desencadeia vários transtornos. A depressão, hoje é uma das maiores causas que você vê tanta gente em depressão. Tanta gente, nunca eu tive contato com tantas pessoas com depressão. Você conversa com alguém e diz, eita irmã, faça assim, inclusive ela entrou numa depressão, Amado, essa depressão é uma opressão do Satanás, que tem roubado a igreja. Tem roubado, amado, aquilo que Deus deixou para a igreja usufruir. Então a igreja tem deixado de confiar em Deus, de caminhar com Ele. Amém? Então abra aí em Filipenses 4:6. Gálatas, Efésios, Filipenses. No versículo 6. Diz assim: não estejais, em outras versões diz, não andeis, e aqui, não estejais inquietos por coisa alguma. Amado, quem está falando aqui? O Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo. Não esteja inquieto, não fique inquieto por coisa alguma. Amado, coisa alguma é o quê? Coisa alguma, qualquer coisa. Por nada, a Bíblia está nos exortando aqui que nós não devemos estar inquietos, inseguros, por nada, por coisa alguma. Ele diz, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Aí ele diz, pela oração e súplica, com ações de graça. E ele diz que quando a gente faz uso dos tipos de oração, né? Não andando ansioso, não ficando inquieto,
ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Ele diz, o seu coração fica guardado. Guardará os vossos corações o quê? E o vosso entendimento, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, amados, aqui ele está dando uma forma de você ficar protegido, de você ficar guardado, de você ficar livre de toda e qualquer ansiedade e toda e qualquer depressão. Aqui o Espírito Santo, eu meditando, né? É um verso que aqui, alguém aqui que caminha comigo já me viu ansioso ou preocupada com alguma coisa? Eu já cheguei e disse, minha irmã, eu estou tão ansiosa, eu estou tão insegura, eu estou isso. Amado, não é que não venha. A diferença é você deixar que fique. E você manifestar esse comportamento. E muitas vezes é um comportamento constante. Ai, meu Deus, isso. Ai, meu Deus, isso. Amados, vem, terrores vêm, temores vêm. Só que cabe a nós não aceitarmos. Cabe a nós combatermos com o bom combate da fé. Não, a Bíblia diz que se eu não andar ansioso, se eu lançar sobre ele todo o meu cuidado, ele cuida de mim. Se eu fizer uso de orações, das instruções que ele fala, eu vou estar protegido, o meu coração vai ficar guardado, os meus sentimentos, os meus pensamentos vão estar blindados com as verdades da palavra de Deus. E aí, amado, a Bíblia diz que após você estar nessa condição, ele diz, vai haver paz. A paz de Deus, ela vai guardar o seu coração. Você vai estar preservada de ser atingida por essa influência, por esse sentimento e esse clima de depressão. Você não vai ser submetida a esse jugo, porque depressão veio direto do inferno. Ah, minha irmã, eu fui conversar, né? Eu conversando com uma colega que é psicóloga e ela faz uso da clínica e isso é bom, amém? Mas nós sabemos, amado, que se não for, existem alguns tipos de opressões, que se não for a unção, a palavra, amados, a ciência vai ser só paliativo. É só por um tempo. Se não buscarmos entendermos que existe uma raiz que é maligna também, e a porta para essa estrutura muitas vezes é uma tendência do sujeito ter uma tendência à depressão por causa de hormônio, de taxa, ou seja, da sua fisiologia, de toda essa estrutura. Se isso aí vai ser uma porta que o inimigo vai trazer para desestruturar e vir a opressão e fica lá aquele jugo, aquele peso, e aí qualquer coisa, né, desestabiliza você e você entra debaixo do jugo do Satanás, uma influência errada. Daí a necessidade de você conhecer a palavra, de você congregar, para você se expor à palavra, vir receber da unção, porque a Bíblia diz que a unção, ela despedaça todo o jugo. E aí a necessidade de você congregar, porque você congregando, a unção coletiva, ela se manifesta e você muitas vezes é liberta mesmo, né? A igreja, os membros do corpo são libertos por causa da unção que vai despedaçar aquele jugo, né, que Satanás trouxe por meio de uma estrutura física sua, uma tendência que você vem de uma família, né, que já tem uma tendência a um quadro de depressão, mas aí é despedaçado aquele jugo, amém? É quebrado aquele jugo, que é isso que a palavra diz. Então ele diz que a palavra fala que os nossos corações, eles são guardados, os nossos sentimentos são guardados em Cristo. Nós somos protegidos no Senhor. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Filipenses 4:6, que eu já falei, que não andeis ansiosos. Em 1 Pedro, ela nos ensina, 1 Pedro 5:7. Aí você pode anotar, e eu vou falar também aqui em Salmos 37, 4 e 5. Filipenses, ele fala que nós não devemos andar ansiosos, que foi o que eu falei para vocês. Aleluia. Em Salmo 37, no versículo 4 e 5, diz que ele nos exorta: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, quando nós entendemos que Deus, ele tem todo o interesse de cuidar de nós, amado, fica muito fácil você caminhar com alguém que você confia. É muito fácil você conversar com pessoas que você confia. É a certeza de que as coisas vão acontecer, é a certeza de que tudo aquilo que você, né, se é uma tarefa que você deu para alguém,
que lhe transmitiu confiança, né? A gente sabe que pode haver, né, no percurso, né, algumas, vamos dizer, algumas variáveis, né? Algumas situações que podem, né, trazer um desvio de rota. Mas geralmente quando você tem uma pessoa que você confia muito, que você transmite uma tarefa, você entrega e você descansa. Você só fica, né, aguardando o resultado, e esse resultado é positivo. Você não espera que não deu certo. Então, amado, caminhar com o Senhor é semelhante. Olha que o homem é falho, e o homem pode transmitir essa segurança, né, no nível dessa convivência. Agora, amados, quando Deus diz que quando você entrega o seu caminho, a sua vida a Ele, você descansar nele, e Ele vai fazer, amados, é o nosso Pai. Daí a necessidade de nós assimilarmos essa figura paterna, o caráter desse que está dizendo para você, o seu Pai. Mas eu trabalhei muito isso na minha vida, porque meu testemunho, né, quem conhece a minha história, não tive pai, não tive mãe, não tive, né, essa figura de referência. Mas quando eu cheguei no Evangelho, eu não tinha referência de bondade nenhuma relacionada a pai. Não é porque o meu pai foi um pai ruim, mas é porque eu não caminhei com ele. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a ver, amados, o cuidado e o zelo e a bondade de Deus, eu nem sabia, porque eu não tive convivência com meu pai, eu não sabia dizer pai. E eu fui, amado, desenvolvendo essa minha relação com Ele. Eu disse, Senhor, Pai, eu quero confiar no Senhor. O Senhor disse que eu sou sua filha amada, que eu sou preciosa, que o Senhor tem zelo, que o Senhor tem cuidado para com a minha vida. Eu sou a menina dos teus olhos, o meu nome está escrito na palma das suas mãos. Senhor, eu quero desenvolver essa relação de confiança. E eu comecei a desenvolver a minha relação de confiança com o Pai. É tanto que quando eu, cedo, eu tinha mais essa referência de confiança em Eliseu, por ele ser um homem de caráter, e ele transmitiu essa segurança para mim. Mas, amado, eu desvinculei aquele direcionamento que eu tinha, né, dessa figura de Eliseu. Não que ele não transmita isso para mim, né, que ele transmite essa segurança, mas a figura de pai ele não tem mais para mim. E eu, pelo fato da gente ter assim, né, conhecido muito cedo, eu acabei também buscando nele também isso. E isso trazia alguns transtornos para o nosso casamento nos 10 primeiros anos. Mas quando eu quando eu comecei a dissociar e a canalizar a minha vida, a minha segurança e a minha confiança para Deus, eu entendi que o Senhor é o meu supridor. Eliseu era o meu companheiro, era o meu cabeça, mas Deus é o meu Pai. E ele sabe disso. Tem coisas que eu falo com ele. Ele disse, Ana, isso assim. Eu disse, não, Eliseu, não tem problema não. Eu sei eu sei em quem eu estou confiando. Eu sei quem é o meu Pai. Eu sei quem é o meu Pai. Então, amado, fica fácil de você entregar sem reservas a sua vida. De você confiar nele sem reservas. Sem medo. Sem restrições. Lança os teus cuidados sobre o Senhor. Confia nele. Lança a tua vida, pega todo o jugo, toda a ansiedade, tudo aquilo que traz peso na sua caminhada, lança sobre ele, entrega a ele. Porque, amado, cuidado, o nosso cuidado só vai nos impedir de ir mais longe. Porque, né, lendo nesse livro aí, que é o livro que é indicado, né, sobre a oração, Kenneth Hagin fala que a ansiedade, a preocupação, ela só te mantém ocupado, não lhe leva para lugar nenhum. E ele usa o exemplo, né, em vários livros dele sobre essa oração da fé, ele faz uso do exemplo de que andar ansioso, estar ansioso e estar preocupado é mesmo que você sentar numa cadeira de balanço, né, e ficar lá. Ele exemplifica assim: você está lá se balançando, mas você não vai para lugar nenhum. Você só se mantém ocupado. E aí, entendendo que essa ocupação, ela traz consigo todo um prejuízo, né, que é a ansiedade, né, ela vai trazer e fazer com que você desencadeie vários transtornos. Estou falando aqui nos aspectos psicológicos e emocionais. Amém? Sem falar, amado, que permanecer ansioso, ou seja, você pode até se encontrar ansioso. Agora, permanecer sem fazer uso do que a palavra diz é pecado. É pecado, porque é a mesma coisa que você está dizendo. Deus disse: lança teus cuidados sobre mim. Lança seus cuidados sobre mim.
Aí você, porque eu cuido de você, eu cuido, eu tenho zelo, né? O teu caminho é meu, eu te criei, eu te planejei, eu estou te dando instrução para você andar em sucesso. Aí você está lá preocupado, você não está confiando em Deus. Então, dizer que Deus não faz aquilo que Ele disse que já fazia, é não chamar Deus de mentiroso. Em outras palavras, é ou não é? Né? A gente sabe que pode ter a falta de conhecimento, mas, amada, a Bíblia diz que a incredulidade, ela é inimiga de Deus. É inimiga de Deus. Então, a incredulidade, ela vai lhe fazer, ela vai roubar tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Em Mateus também 6, 25 e 27 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos, né, pela vossa vida, quanto ao que você vai vestir, o que você vai comer, né, o que você vai beber. Aí ele dá exemplo, né, lá em Mateus ele dá exemplo das árvores do campo, que nem semeiam, né, mas todavia, porém, todo dia elas são alimentadas. Ele dá exemplo, as árvores do céu, né? Ele fala também sobre os lírios do campo, né, que eles não se preocupam, né, como se vestir. No entanto, os lírios do campo são vestidos de maneira belíssima. Então, ninguém nunca, né, no livro também de Kenneth Hagin, ele diz que nunca viu, alguém aqui já viu um passarinho voando e com a outra mão, com a asa e com a outra na cabeça, dizendo: meu Deus, o que é que eu vou comer hoje? Não tem nada para comer hoje. Não vos perturbeis. Lança sobre mim o seu cuidado, porque eu cuido de vós. Lança sobre mim o seu cuidado, porque eu cuido de vós. Deus cuida de nós, Deus cuida dos nossos. Se você ora pela sua família, você não vai estar preocupado com o futuro dela. Se você ora, amado, pela sua família, se você coloca seus filhos nas mãos do Senhor, amados, eu nunca andei preocupado com os meus filhos. Eu já conversei com pessoas, eu converso com pessoas que dizem: eu jamais quero ter filhos. Aí eu disse: mas minha irmã, tu não quer não, e tudo isso, olha, é tão bom. A Bíblia diz que é povoar a terra, e tá, começa a brincar. Aí disse: eu lá quero ter filho para botar nesse mundo, que é para botar isso. Deus me livre. Isso é Satanás que rouba, impede das pessoas, amadas, desfrutarem da maternidade, da paternidade, preocupado com o mundo. A Bíblia diz, amado, que nós não somos do mundo. E Jesus orou pelos discípulos: Pai, eu não oro somente por eles, mas pelos demais. Por quê? Porque os nossos filhos são do Senhor. A Bíblia diz: são herança. Quando vier qualquer cuidado, amado, sobre o teu filho, pega a palavra, lança. Pai, a sua palavra diz que eu não vou criar, o Senhor não me deu filhos para que eu viesse a criar debalde, ou seja, de maneira totalmente onde o mundo vai querer tragar, o mundo vai levar para as drogas. Não criarei, não crio filho debalde, nem para o dia da calamidade. Não aceite, Satanás, tire a mão dos meus filhos. Toda influência de relacionamento de amizade, toda influência errada, sai agora. Exerça autoridade. E a sua autoridade, você está exercendo fé no nome de Jesus. Você está exercendo fé naquilo que a palavra diz. A autoridade que Ele lhe deu, você está exercendo a sua fé. Você está fazendo uso de uma oração. Você está dando uma ordem, está determinando: saia, toda a influência, saia dos meus filhos. E aí você não vai se preocupar. Pessoas que não querem, amado, construir família com medo de botar no mundo. Isso é o diabo. A Bíblia diz que a nossa herança, ela é poderosa na terra. Nós deixaremos uma semente. A nossa geração é bendita e abençoada. E muitos irão ver os frutos da nossa geração. Nós estamos passando, mas nós estamos deixando legado. Nós iremos cumprir com plano, com propósito, mas os nossos filhos irão dar prosseguimento. Eu achei interessante que o Heitor, meu neto, ele chegou: vovó, como foi que surgiu esse nome Torres? Né? Ele gostando do sobrenome dele. Como surgiu? Eu disse: não, eu quero saber. Ele disse: eu queria saber. Eu disse: mas você quer saber o quê? Eu querendo saber o que ele estava querendo saber, né? Ele disse: Torres, como esse nome surgiu? Aí eu disse: você quer saber se foi a partir do vovô, do bis? Aí eu comecei a dizer: ó, então o nome ele se constrói assim, de geração a geração. Então, esse nome também, existe algumas coisas que atribuem o nome. O sobrenome, ele pode trazer, né, vergonha, ou pode trazer prazer e alegria. Então, você está carregando esse nome e você vai trazer muita alegria quando as pessoas dizem Heitor Santos Torres. Olha, esse Torres, as pessoas vão dizer: o Heitor é o neto de Eliseu, neto de Ana Linda. Sim, eles eram crentes, eles eram evangélicos, eles plantaram fé no meu coração.
Então assim, você vai levar fé. E eu comecei a canalizar para que ele entendesse. Então, nós estamos deixando um legado, né? Você conheceu Jesus, você passou na casa do vovô e da vovó. Então você está deixando um legado. Esse nome ele tem, você vai transmitir esse nome para os seus filhos e isso, isso e isso. Entende? Então, amados, a importância, né, de nós entendermos e nós nos firmarmos nessas verdades, nessa realidade. Amém? Saí dizer um pouquinho, mas eu retornei. E Mateus, né, fala sobre você não andar ansioso e exemplificou justamente com os cuidados que Deus tem com as coisas naturais, com animais. Imagine com nós. É isso que diz o versículo. Imagine você, a criação, ou seja, o filho. Se ele, amado, ele cuida das coisas que ele criou, né, de animais, de seres que foram criados somente para a existência, quanto mais nós que fomos criados para a eternidade. Que temos uma eternidade, amado, que temos uma vida longa, né? Que iremos deixar um legado. Quanto mais nós, um legado suprido em tudo. Um legado suprido em tudo, sem preocupação. Alguém que conheceu a mim e a você, disse, rapaz, eu conheci um cristão, eu conheci um filho de Deus. Rapaz, ele trazia tanta alegria. Eu nunca vi ele preocupado, com cuidado, não. E ele, rapaz, ele tinha uma vida tão boa, tão despreocupada. Ele transmitia paz, ele transmitia segurança, ele transmitia confiança. Amém? É isso que as pessoas querem receber de nós. É isso que nós iremos levar por causa da palavra, por causa da estabilidade, amado, que essa palavra nos traz. Amém? Essa palavra nos traz, amado, para o centro de um equilíbrio. Não somente, amado, confiando por dentro, nós com essa confiança, com essa vida no Espírito, mas também, amado, com a sua vida, no seu convívio, né, no seu dia a dia, né? Pessoas lhe conhecerem por você ser uma pessoa centrada, equilibrada, uma pessoa que leva conselho, que traz, que as pessoas querem estar perto de você porque você transmite essa confiança e essa segurança. Amém? Por causa da palavra. Da palavra que você bebe dela, que você é alimentada por ela. Então a preocupação, como nós vimos, né, é algo que é inútil, né? Só vai lhe manter ocupada, sempre, sempre. E a oração da concordância? A oração da concordância é quando duas pessoas ou mais, elas se juntam para orar por uma causa comum. Você vai concordar sobre ela. E concordar é fazer uma sintonia, é você olhar na mesma direção, crer e sentir do mesmo jeito. Eu lembro que quando eu me converti, eu não conhecia o princípio dessa oração, mas, né, a palavra já estava dentro de mim e o Senhor me conduziu a fazer uso dessa oração. A gente queria construir queria comprar um terreno para construir, né, a nossa primeira casa. E eu lembro que eu compartilhei com uma irmã e de frente a esse terreno, né, que a gente estava querendo buscar o dono do terreno para fazer o contato, eu disse, minha irmã, mas esse terreno deve ser muito caro. Aí ela disse, minha irmã, mas você não tem fé? Eu disse, tenho. Aí ela disse, pois então, se você tem fé e eu tenho, então vamos, aí de frente ao terreno, vamos orar. Aí eu disse, vamos. Aí, mas quando ela disse, tu tem fé e eu tenho? Aí ela disse, vamos orar. Na hora que aí acendeu aquela, aí foi algo, né, que depois na minha caminhada eu discerni que a fé foi ali aguçada, né? Sabe que você pode aguçar a sua fé? Você pode despertar a sua fé. E aí ela disse, então pronto, vamos, venha. Aí eu peguei na mão, ela pegou na outra e ela, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós cremos. Aí ela disse, a tua serva, ela crê nesse terreno, a tua serva isso, a tua serva aquilo. Em nome de Jesus, nós declaramos esse terreno dela, em nome de Jesus. Aí eu, amém, amém. Amados, após aquilo dali, eu passava pelo terreno, Pai, obrigado por esse terreno. Obrigado por esse terreno, obrigado. E logo, logo a gente manteve contato e aí é uma longa história. Enfim, construímos a casa, já vendemos e tal e tal. Amém? Estamos desfrutando ainda dos benefícios do uso dessa palavra. Amém, queridos? Em Mateus 18, 19. Então, só mais algo relacionado a essa oração, né? Então, a oração da concordância é você unir a fé em um propósito específico. Então, tem um propósito específico, assim, a sua oração específica. Ou seja, um propósito específico, comum, de acordo com a palavra de Deus. Então, também tem que ter base,
na palavra de Deus. Em Mateus 18, né, é um versículo base para essa oração de concordância, diz assim, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Na verdade vos digo que se 2 de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, tudo aquilo que você concordar será feito. É isso que ele está falando, Mateus 18, 18 até o 20, até o versículo 20. Tudo que você concordar, tudo que você ligar, daí fazendo uso da oração de concordância, né, você chama uma pessoa que concorde. É importante essa pessoa concordar, porque vai estar envolvida a fé. Porque se a pessoa que você chama, mas não crê como você, não concorda, nem chame, porque não vai funcionar. Amém? Então pergunto, minha irmã, eu estava querendo, se você precisa fazer uso desse tipo de oração, minha irmã, aí compartilha a situação. Eu estava querendo, eu tenho no meu coração, né, convidar você para orar comigo, para concordar a respeito disso aqui. Você pode orar comigo? Aí a pessoa, pode. Então pronto, você crê comigo, você crê junto comigo? Creio. Então pronto, vamos ligar. Senhor, nós fazemos essa oração. A sua palavra diz que tudo que ligarde aqui na terra será ligado no céu. Tudo que desligarde na terra será desligado no céu. É isso que diz a sua palavra. Aí você começa, eu desligo isso ou eu ligo aquilo, conforme a demanda, né, que chegar para você. Mas se junta com alguém que creia, alguém que corrobore com o mesmo propósito, com aquilo que você está, né, perseguindo diante de Deus, fazendo uso desse tipo de oração, da oração da concordância. Amém? E a oração da concordância, amada, ela tem uma conexão uma linha muito tênue com a oração unânime. A oração unânime, né, ela é quando toda a igreja está reunida, orando, né, por um só propósito, mas cada um fazendo a sua oração específica, só que junta. Mas a fé também está envolvida. Só que a manifestação, ou seja, a resposta de Deus vai vir no meio por causa da coletividade. Amém? Porque a igreja toda se reuniu para orar. Foi isso que aconteceu em Atos, não é isso? Cada um fazia a sua oração, né, mas com o mesmo propósito, de maneira uníssona. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, eu tenho no coração de, né, pedir para que nós, como igreja, a gente possa estar fazendo uso, né, dessa prática, né, daquilo que a gente se expôs nessa manhã. Vamos ficar de pé? A irmã Isabel, ela está com a sua mãe, que está num processo, né, de tratamento, quimioterapia. Mas eu tenho no coração de chamar a irmã Isabel aqui, da gente fazer uso dessa oração relacionada à questão do tratamento. Nós vamos orar, Isabel, com você aqui. Nós vamos orar, nós vamos unir a nossa fé, nós vamos orar em concordância, porque, né, a Bíblia diz que onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, nós temos mais, né? E se nós concordarmos, assim será. E nós vamos orar para esse tratamento ser um sucesso na vida da irmã Creuza. Amém? Ela não vai sofrer. Esse tratamento, o Senhor vai estar usando desse tratamento. E ela esse tratamento não vai trazer dor nem sofrimento para ela. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A igreja pode pegar na mão aí. Vocês concordam, amados? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai, obrigada, Senhor.